Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Tema da semana: Marcas de um mordomo. Já está no ar o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo na nossa roda de conversa. Toda semana levamos até você algo importante da Palavra de Deus, um tema específico. E você já sabe que nesta temporada, nós estamos ainda no começo do ano de 2018, nós estamos estudando um tema importantíssimo: como deve ser a vida do mordomo cristão, como ele deve agir com Cristo. Quais devem ser os motivos do coração daquele que serve o Senhor Jesus nessa terra? E nessa semana, especificamente, nós vamos estudar um tema muito importante que vai ajudar a construir mais ainda esta imagem do mordomo, as marcas de um mordomo do Senhor Jesus. Quais são essas marcas? Nós vamos descobrir isso na conversa que teremos agora com os nossos amigos convidados que visitam o programa. Pastor Josué de Castro, muito bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia. Obrigado, pastor Lanza. É um prazer muito grande poder participar aqui com você. Prazer é com nosso. Com o pastor Josanã. Acabei já apresentando. Isso, é isso aí, não tem problema. É que a amizade que nos une, né, É isso aí, torna a coisa mais simples, né? Claro, Eu claro. quero mandar um abraço para os nossos telespectadores, especialmente para os nossos amigos lá da APAC, né? São 81 cidades onde A a gente APAC é a trabalha. Associação Paulista, Paulista Central. né? Que é o escritório da Igreja Adventista ali para a região de Campinas, essa parte do interior de São Paulo, muito bonita, não é? É muito essa região bonita, ali. povo muito querido, muito engajado, estamos muito felizes em estar trabalhando lá. Que bom. O pastor Josué de Castro, ele exerce atualmente a função de líder desta área que estamos estudando aqui nessa temporada no programa, que é a área da mordomia cristã, como deve ser o servo do Senhor Jesus. Ele trabalha muito com os treinamentos, com orientações às comunidades, às igrejas, um trabalho muito interessante. Também trabalha com a área de saúde, orientações de saúde para a igreja desta região da Paulista Central, e também música, já que o pastor Josué também esteve envolvido muitos anos da sua vida no Quarteto Arautos do Rei, trabalhou verdade. muitos anos. Quantos anos trabalhou na Novo Tempo, pastor Josué, você se lembra? 12 anos no Arautos e mais 2 anos na Novo Tempo. Pô, já deu sua parte. É o tempo do né? Velho Testamento. Legal, vocês que acompanham o programa e já conhecem o trabalho do pastor Josué, com certeza se recordam aí com muita alegria dos discos que ele participou, dos eventos. Muito bom receber você, viu, pastor Obrigado, Josué? pastor. Também está com a gente o pastor Josanã Alves. Isso, Acertei, pastor? Isso, acertou. Josanã Alves, lá de uma área do Nordeste, nosso escritório regional do Nordeste, que nós chamamos de União Nordeste Brasileira. Exatamente. Muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado, pastor Lanza. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estive há 8 anos atrás. É verdade. Ainda lição de Gálatas. E é um prazer estar com você. Você ainda era um menino, mas continua menino, Sim, certo? Parece que não envelhece. É viu? verdade, Muito rapaz. obrigado. São os bons ares lá do Nordeste. Eu né? acho que sim, viu? Eu acho que sim. O pastor Josanã, ele também exerce a mesma função que o pastor Josué aqui em São Paulo, lá nesse escritório da União Nordeste Brasileira, na área de mordomia cristã e também na área de saúde. Não é isso, pastor? Exatamente. Olha, eu aproveito para mandar um abraço aqui aos amigos do Nordeste que nos assistem, e temos uma audiência muito grande em todo o Brasil, especialmente no Nordeste. Um forte abraço. Aproveito também para mandar um abraço para a região de São Paulo aqui, senão depois o Josué vai me pegar na garganta. Mandou um abraço para o Nordeste, não mandou aqui para o meu povo. Está dado o nosso abraço aí. Está tudo tranquilo lá, né, pastor? Graças a Deus, a igreja viva, uma igreja muito vibrante, uma igreja É verdade. muito carinhosa e tem recebido as bênçãos da Novo Tempo. É muito difícil nós irmos em uma igreja e não encontrarmos alguém que disse, olha, eu vim porque alguém da Novo Tempo disse que era para vir à igreja. E nós temos recebido muitas bênçãos do que a Novo Tempo tem feito em nossa região. Que Você maravilha. sabe que essa é uma realidade nacional, acho que até internacional, né? Na nossa região lá, nós temos tido muita gente que mesmo? vem à igreja, não é? Praticamente já pronta, não é, com o evangelho,
por causa do contato com a Novo Tempo. Que maravilha, hein? Então, a Novo Tempo tem exercido um papel fundamental em espalhar as boas novas do Evangelho. É extraordinário o trabalho que vocês realizam aqui, parabéns. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Né? Nenhuma glória humana para ninguém que trabalha aqui, é para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aproveito esse gancho, você pode encontrar uma igreja adventista, uma comunidade bem perto de você. Entre no site encontreumaigreja.com.br e você vai poder localizar uma igreja bem próximo do seu bairro. Faça uma visita, vai ser uma alegria a gente poder receber você, tá bom? Meus amigos, vamos começar o nosso estudo? Vamos sim. Já demos abraços, já rimos, está na hora de a gente começar o estudo. Não, o povo lá em casa fala, poxa, eles não começam nunca, eu estou aqui com a lição aberta, né? Mas vai ser uma alegria a gente poder estudar. Pastor Josué, vamos orar agora, por favor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que nós temos de ter acesso à Tua Palavra. E neste momento nós vamos, através do Espírito Santo, sermos guiados para entendermos um pouco mais do que o Senhor quer nos dizer através desse tema. E pedimos então que o Espírito nos guie, nos ilumine e que possa nos capacitar para ouvirmos a Tua voz e seguirmos as Tuas instruções. Amém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para o vídeo do autor, o autor do nosso manual de estudos, pastor John Matthews. Então você é um mordomo. Que tipo de características você tem? Que marcas te definem, te destacam? Um mordomo é como um diamante. Quando a luz brilha sobre esse diamante, todos os detalhes e proporções desse diamante refletem a luz. Quando você estuda sobre diamante, descobre as 4 características de um diamante: corte, cor, claridade e quilates. Eu pego esse diamante e digo, essas são as características de um mordomo. Por exemplo, a fidelidade é uma característica do mordomo. E eu digo que esse é o corte, a mais importante característica de um diamante. Uma pessoa fiel é aquela que já foi testada e se mostrou confiável. A próxima é a cor, também importante para um diamante. Você não compra um diamante rosa ou azul, mas o melhor, aquele totalmente claro, pois a luz passa completamente por ele. É como a consciência do mordomo, sempre limpa. Alguém responsável que não tem teias de aranha nos seus armários e vive uma vida de mente e coração limpos. A terceira parte do diamante, o terceiro C, é o fator claridade. Digo que essa é uma característica única de um mordomo, que é a confiabilidade. É o que outras pessoas pensam de nós. Há quem diga que a confiabilidade é a coroa de joias da estética, mas é, na verdade, o que alguém pensa de você. Eu me lembro quando eu era um estudante na academia e o responsável pela manutenção me pediu para fechar um buraco no campus. Eu fui em um dia ensolarado de verão e a terra parecia estar mais dura que concreto. Eu ia e voltava para buscar água e continuava fechando o buraco. Algumas semanas depois, soube que o homem da manutenção dizia que eu era um homem confiável, o aluno mais confiável que já trabalhou para mim. Essa era a sua opinião. Um mordomo será conhecido por sua confiabilidade. A quarta é o quilate, o peso do diamante. Essa característica do mordomo é a obediência. A obediência é a prova de que é genuíno. Se você é fiel, tem consciência limpa, se você é confiável, mas não demonstra isso com seus atos, Deus diz, sinto muito, mas tem algo que não está funcionando corretamente. Amigo, eu espero que você demonstre as verdadeiras marcas de um mordomo. Já temos a introdução do nosso autor. Que legal poder ouvir aí aquele que dedicou seus estudos para trazer até você e a mim esse conteúdo tão importante. Você que tem este manual em mãos, mantenha aberto, isso vai fazer muito sentido na sua vida agora que vamos discutir esses assuntos. Se você não tem esse manual, entre no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilho e sem o tio. Você vai poder ter alguma informação específica a respeito deste manual, tá certo? Pastor Lanza, diga, meu amigo. Você mencionou a questão da palavra do autor da lição, não é? Uhum. É tão impactante e bom quando o próprio autor ele fala com tanta autoridade. É verdade. Né? E a gente tem dito que quando a gente lê a Bíblia, é o único livro que quando você lê,
o autor está perto de você para te instruir. É verdade. É muito interessante. É né? maravilhoso. A voz do autor, a voz do Espírito Santo tocando a nossa vida, a nossa alma, né? Exatamente. É uma coisa extraordinária, né? E o Espírito Santo, ele imprime em todos nós as marcas do Senhor Jesus, né? As marcas do verdadeiro mordomo. Jesus foi o verdadeiro mordomo. Ele exerceu a mordomia cristã em sua existência, né? Eu queria começar com essa discussão com vocês. A compreensão que vocês têm, começar com o pastor Josué, a respeito desse tema, marcas de um mordomo, pastor Josué. Marcas de um mordomo. Bom, a marca sempre identifica alguém ou alguma coisa, não é verdade? Então, por exemplo, você olha na logo da Novo Tempo, aquele bonequinho de braços abertos, né? A cor já identifica isso aqui é a Novo Tempo, né? E quando a gente vem estudar sobre marcas de um mordomo, isso tem a ver com algumas coisas que caracterizam o mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é o agente de Deus para esse mundo, é o sócio de Deus, é o gerente de Deus, o administrador de Deus. Então, a ideia é, o que é que identifica esse agente de Deus no mundo? O que identifica o trabalho desse mordomo? E aí a gente vai estudando aqui e a gente vai percebendo que a nossa marca, ela tem que ser uma mesma marca daquele a quem nós servimos, do nosso Senhor. Legal. Pastor Josanã, também a sua impressão sobre esse tema, já que nós estamos na 6ª semana dessa temporada. Se nós pararmos para revisar um pouco o que estudamos nas semanas anteriores, é como se estivesse colocando as bases do que é um mordomo no Antigo Testamento, um mordomo no Novo Testamento. E a partir dessa semana parece que vai agora dizendo, olha, agora se você quer ser um mordomo, é dessa maneira que você tem que ser. O teu caráter precisa ser desse jeito. Então, agora nós vamos partir para a prática. Você viu o que é um mordomo, agora você, como você ser um mordomo. E no começo, a frase que me chamou mais a atenção começa dizendo assim no nosso manual de estudo, é mediante um relacionamento com Cristo que nos tornamos um verdadeiro mordomo. É como se o manual de estudo estivesse nos dizendo o seguinte, olha, não há outra maneira de ser um mordomo com a marca que Deus quer se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo. É Ele que vai imprimir essa marca que o pastor José colocou. Não é um logo que vem de qualquer maneira, mas é a presença diária de Jesus Cristo na vida. Essa companhia do Senhor Jesus em nossa vida, né, quando o pastor José falou agora há pouco sobre o privilégio que a gente tem, que é muito além de ouvir um vídeo do autor, né? É poder ler um livro que o autor está do seu lado, né? O Espírito Santo agindo, falando na sua mente, te interiorizando. Esse é um privilégio que todo aquele que gasta tempo por dia, todo dia com o Senhor Jesus, ele tem. Sim. E só sabe o que é isso quem gasta esse tempo, quem busca esse relacionamento, não é? É verdade. E é tão maravilhoso a gente pensar que Deus, ele é a essência de tudo aquilo que é bom. E nós, no papel de mordomos que somos, a ideia é que nós reproduzamos na nossa vida aquilo que o próprio Deus é. Então, nesse relacionamento, você vai enxergando quem é Deus e vai ficando maravilhado com aquilo que você vê da bondade, da paciência, da misericórdia, do amor, da pureza de Deus, não é? E à medida que você vai se relacionando com Ele, você vai ficando espantado, falando, nossa, mas que coisa extraordinária. E esses atributos vão te alcançando também. Sim. Você vai se tornando parecido com o Senhor. Porque aquilo que você admira, você começa a querer incorporar na sua vida, não é verdade? Claro. Então, as marcas de Deus, quais são as minhas marcas? Né? E aqui você mencionou o manual de estudo da gente, diz assim, a nossa marca é sua marca. É uma coisa extraordinária. Quem vê você, vê Deus. Jesus... Que a Bíblia, quando apresenta os mordomos, diz assim, esse andava com Deus. Né? Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. Enoque andava com Deus. Davi era amigo de Deus. Então, é esse relacionamento que vai fazendo com que eu seja parecido com aquele com quem eu me relaciono. Isso me torna um mordomo segundo o padrão bíblico. E, na verdade, é exatamente isso que Deus quer da gente, né? Exatamente. Que a gente gaste esse tempo com Ele, não é? A essência de tudo é isso, que você gaste tempo comigo. Agora, pastor Josanã, pastor Josué falou sobre os atributos de Deus, são muitos atributos do Senhor, mas tem um deles que é a fidelidade. Sim. Deus é fiel.
Sim. E aqui no nosso manual de estudos, diz que uma das marcas de um mordomo é a questão da fidelidade. Fidelidade em quê? Fidelidade para quê? Como você enxerga esse tema? O nosso manual, ele apresenta um modelo. Nós aprendemos de maneira mais fácil quando vemos um modelo. E ele apresenta um modelo de Abraão. Abraão, conhecido como pai da fé. Mas o nosso manual de estudo deixa muito claro que Abraão, ele se tornou fiel porque ele conheceu a Deus e viu o poder de Deus. Então, nós temos aqui no livro de Romanos, por exemplo, Romanos 12, 3, Romanos 12, 6, diz que nós recebemos fé conforme a medida que Deus nos dá. Então, Abraão se relacionou com Deus e esse relacionamento com Deus tornou Abraão em alguém capaz de confiar em Deus. E ao confiar em Deus, eu me torno fiel. Então, fidelidade é um atributo de um presente de Deus para que eu me torne fiel ao padrão bíblico. É sempre voltar para esse ponto. O padrão bíblico é o padrão que Deus quer que eu siga e eu vou me tornar à medida que me relaciono com Deus. Até o nosso manual diz que a raiz da palavra fiel no hebraico é confiar. É confiar. É interessante isso, né? Quer dizer, esse paralelo de fidelidade com confiança é uma coisa muito interessante, porque você só vai ser fiel a quem você confia. É verdade. Sim. Tem um paralelo. E como eu estou muito ligado à questão da música, já me veio à mente aquela música Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, né? E ali diz que dia após dia o Senhor é o mesmo. A fidelidade de Deus, ela é contínua. Ele nunca muda, ele nunca falha, né? Então, a fidelidade é um atributo que gera em nós confiança em Deus por causa da estabilidade de quem Ele é. Ele nunca muda. Ele diz assim, filho, eu vou te amar para sempre. Acabou. Você não precisa duvidar. Isso vai ser uma realidade sempre. Não importa o jeito que você estiver, eu vou sempre te amar. Filho, eu vou estar cuidando de você, né? Então, Deus é fiel, né? É difícil para a gente entender isso. Cumpre exatamente aquilo que Ele promete, né? Nós somos humanos e falhos, né? É. E muitas vezes temos dificuldade de entender muitas coisas daquilo que Deus é, né? E se essa é uma marca de um mordomo fiel, com a nossa mente finita, humana, sozinhos a gente não vai entender o que é essa amplitude da palavra fidelidade, pastor Josanã. E há um ponto que a lição também apresenta nesse momento aqui, que quando eu digo Deus, me torna alguém fiel. Na verdade, o que eu estou dizendo é, Santo Deus, permite que eu enfrente provas para que eu possa confiar no Senhor. Segundo a Bíblia, a fidelidade ela vem não por uma vida de maresia, de tranquilidade, ela vem por enfrentar provas ao lado de Deus. O nosso manual apresenta 2 momentos em que Abraão enfrentou provas. Primeiro, quando ele já tinha 100 anos, quase 100 anos, e Deus disse, eu vou te dar um filho. Era um problema. E a lição diz que ele pensou, mas Deus é capaz de dar vida a quem está morto. Se Deus é capaz de dar vida a quem está morto, por que Deus não poderia me dar um filho? E aí dizia, ele creu nisso. Então, fidelidade vem de você enfrentar problemas e conhecer o poder de Deus e que Deus é capaz de atuar em você, como o pastor Josué colocou. Então, a fidelidade é um processo de relacionamento quando eu enfrento problemas. Então, talvez algumas pessoas estejam, nesse momento, enfrentando problemas. É este o momento que eu preciso correr a Deus, saber o poder de Deus e saber que Ele quer agir em minha vida. E aí eu me torno fiel, creio no poder de Deus e vejo o agir de Deus em minha vida. Quem sabe a prova e a dificuldade é uma oportunidade para você expressar fidelidade. A sua fidelidade, né? Exatamente. Eu quero retomar esse assunto com vocês no próximo bloco. Então, eu quero fazer uma pergunta específica sobre essa questão da decisão para ser fiel. E a gente volta já já em 2 minutos. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos conversando aqui com os pastores Josué de Castro e Josanã Alves, amigos que vêm ao programa para a gente conversar sobre esse tema tão importante, as marcas de um mordomo verdadeiro do Senhor Jesus, que nós estamos tendo o privilégio de conversar com vocês em casa aí. Mas antes de nós continuarmos, nós sempre damos um presente, oferecemos um presente para vocês poderem estudar a Bíblia. Uma das marcas que Cristo deseja em nossa vida
é a marca de fazermos da palavra do Senhor a prioridade. E quando a gente estuda a Bíblia, nós somos colocados em um outro patamar. O Espírito Santo fala com a gente, nossa vida vai sendo moldada. É muito importante estudar a palavra do Senhor. Nessa temporada, aqui no programa Lições da Bíblia, nós estamos oferecendo este curso, é um novo curso aqui da Novo Tempo, é o curso Entre Família, com muitos temas especiais para você e sua família, baseados em textos importantes da palavra de Deus, e você vai conhecer muito da vontade de Deus através deste curso. Você pode encontrar aqui temas incríveis, como, por exemplo, sobre a fidelidade conjugal, sobre a confiança, a educação dos filhos, o plano de Deus para a família. Temas incríveis você vai encontrar aqui. Então ligue, peça o seu gratuitamente pelo telefone código de área 12 21 27 31 21, em horário comercial. Você vai ser atendido, vai fazer um rápido cadastro e vamos enviar gratuitamente para você. Você prefere online? Entre no blog do programa novotempo.com/lições da Bíblia e ali tem um banner com essa imagem, clica nele e você vai poder preencher então ali um rápido cadastro e vamos enviar para você com muita alegria. Estude a Bíblia porque ela transforma a nossa vida. Antes de irmos para o intervalo, eu estava dizendo para os amigos aqui, você que estava acompanhando sabe que ao estarmos falando sobre fidelidade vem uma questão. Vocês falaram aqui que as provas, as lutas do dia a dia nos levam a tomar essa decisão pela fidelidade. Isso me mostra que a decisão de ser fiel, ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, mas ela é obra de um momento, você tem que tomar decisão no momento que surge a prova, que você tem que ser forte para tomar a decisão de ser fiel. Como é que vocês veem? Fidelidade não é consequência, é resultado. Então, é o caminhar, como falamos, e esse caminhar, quando chegam as provas, eu estou alicerçado em quem eu caminho e com quem eu confio, que é em Deus. Então, é um resultado do agir de Deus em minha vida e do relacionamento que tenho com Ele. Não é uma obra humana. Não é uma obra humana. É uma obra divina. É uma obra humana, é uma obra Quando divina. a gente fez referência a Abraão, né, é conhecido o pai da fé, e tem um momento extremo da vida dele, dramático, que é quando Deus pede para que ele ofereça o seu filho e tal. A gente percebe que Deus, ele coloca Abraão à prova naquele momento, mas durante 45 anos anteriores, ele estava caminhando com Deus. Sim. 45 anos estava convivendo com Deus. Ele havia aprendido quem era Deus, se Deus era de confiança ou se não era, o que Deus era capaz de fazer e o que Deus não era capaz de fazer. Então, como vocês bem disseram, é uma construção. Você vai edificando dia a dia, não é? A sua decisão e a sua confiança em você ser fiel àquela pessoa. Agora, eu acredito também que a questão da fidelidade, além de ser essa construção, ela depende de uma decisão sua num determinado momento, né? Então, é claro, aquilo que você vem construindo, ela vai te dar uma base, um suporte para essa decisão. Mas é na hora, sabe? Qual é o meu ganho, qual a minha perda? E aí, não, aquilo que a trajetória que você tem, eu sou fiel? Não, eu vou continuar sendo fiel. Aparece no dia a dia, aparece. Né? Se destaca no dia a dia. Sim. E é um aspecto importante, e nós vimos aqui no nosso manual de estudo, que é duas palavras que parecem ser muito parecidas, que é fidelidade e lealdade. Pois é. Inclusive o nosso manual traz isso aí, não é? Quase igual, mas não é, né? Tem uma diferença. Eu queria que vocês explorassem isso também. Na minha mente, a fidelidade é algo interno. É o relacionamento, é o agir de Deus. E lealdade é a expressão da fidelidade. Eu gosto muito de uma história que diz que um homem estava indo à guerra e foi com uma foice, um instrumento agrícola, e alguém perguntou, mas você acha que vai ganhar guerra com um instrumento agrícola? Ele disse, eu não estou indo ganhar guerra, eu estou indo mostrar de que lado estou. Então, lealdade é você mostrar de que lado está. É a expressão da fidelidade. Então, a fidelidade é vista no dia a dia com a minha lealdade em seguir aquilo que eu sei que deve ser seguido, aquilo que eu sei que é correto. E esses são sinônimos, mas a lealdade, para mim, tem um aspecto mais prático, do dia a dia. Eu acredito que lealdade é você se posicionar ao lado de alguma coisa ou de alguém que você acredita. E eu me lembro de um filme de 2009,
eu não sei se vocês se lembram, sempre ao seu lado, que era um professor universitário que tomava o trem todo dia e quando ele chegava o cachorro vinha encontrá-lo, era um Akita. E aí, isso durante vários anos acontecendo, aquilo se tornou um costume e o cachorro toda tarde ia encontrar o seu dono. Um dia o professor teve um AVC e faleceu e aquele dia o cachorro foi e não encontrou o dono. Falou, puxa, alguma coisa está errada, acho que na cabeça dele. Só que ele continuou indo lá durante 10 anos, né? Então, essa ideia de lealdade é você ter um apego, uma devoção, uma decisão de você apoiar e fazer o que você pode em prol daquele a quem você crê e daquilo que você acredita. Sim. Sim, é exatamente isso. Se somos mordomos do Senhor Jesus, nós queremos ter esta marca, né? O que mais assusta, às vezes, é vermos cristãos hoje em dia que querem ter fidelidade e lealdade sem pagarem o preço da comunhão com o Senhor, do relacionamento com Ele, de conhecer a quem você serve. Porque eu acredito que se torna muito mais fácil você ter fidelidade e lealdade para com quem você conhece do que por um desconhecido. Sim. Né? Claro. Só com o tempo que a gente passa a ter esses dois atributos sendo gerados, essas marcas sendo produzidas pelo Espírito Santo em nossa vida, não é? Você sabe que eu me lembrei agora de Pedro, a lealdade de Pedro, né? E às vezes nós somos muito autoconfiantes, não é verdade? Você é leal a Deus? Sou. Você é fiel a Deus? Sou. Vou contigo até a cruz. Não é? E às vezes E eu tenho dito o seguinte, nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos o tempo todo. Então, na cabeça de Pedro, ele era completamente leal. Tanto é que ele expressou isso, ó, eu vou com o Senhor até a morte, e na hora difícil e dramática, ele puxa a espada e diz, é isso mesmo. Só que um pouquinho mais adiante, não é? Ele quebra a sua lealdade, porque ele confiou em si mesmo. Então, esses atributos do mordomo, eles estão muito atrelados ao apoio que nós temos do Espírito Santo em nos manter a decisão que nós tomamos de sermos fiéis e sermos leais. Às vezes a gente é movido, pastor Josanã, por costumes, né? Sim. Por uma tradição ou por um ritmo que a gente cria. Há algumas semanas aqui, anteriores a esta, eu comentei com os que estavam gravando com a gente aqui, participando do Lições da Bíblia, que o nosso pastor aqui de nossa igreja, ele diz que em nossos dias nós temos muita coreografia de crente. E coreografia de crente é o sujeito que bota uma boa roupa, ele tem lá uma Bíblia debaixo do braço, tudo isso é importante, né? Se você faz isso, é muito importante. Você ir da melhor maneira possível para adorar a Deus, oferecer o seu melhor. Mas é muito mais do que isso, né? É esse relacionamento com o Senhor que gera um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, em quem o Espírito Santo vai imprimir a sua marca. E a gente vê aqui duas palavras que se completam, fidelidade e lealdade, que se você buscar tentar ter esses atributos de uma outra forma, é pura coreografia de crente. Verdade. É ou não é? No nosso manual de estudos, ele apresenta um texto, Mateus 6, 24. Ah, sim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões dizem a Deus e a Mamon. Então, nesse texto, o próprio Jesus, o contexto ali era de finanças. E ele estava falando de lealdade nesse aspecto. Ele estava dizendo, olha, não é que é difícil, não é que você vai ter dificuldade. Ele está dizendo, é impossível. É impossível lealdade a dois seres que se colocam como Deus. Interessante que ele coloca aqui um Deus que é muito, muito comum em nossa era, é o Deus dinheiro. Não é? A palavra mamon, ela traz essa conotação de um Deus que virou dinheiro, dinheiro que virou Deus. E os gregos e os romanos tinham essa ideia, tudo poderia ser um Deus. Se você não tiver cuidado, e essa é a realidade, tudo, né? A beleza
é extraordinário, mas se você não tiver cuidado, a beleza deixa de ser beleza e se torna Afrodite, a deusa da beleza. O dinheiro é útil, tem seu lugar e precisamos dele, mas se você não tiver cuidado, se você for mais leal a ele do que a Deus, o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna um Deus mamon. Então, e Jesus fala, e vai ser impossível. Você vai ter que decidir a quem você vai ser leal, a Deus verdadeiro, Deus que nos criou, ou ao Deus que está tomando todas as afeições, toda a força do teu coração. Então, devemos usar o dinheiro, mas não devemos servir ao dinheiro. Agora, um ponto aqui do nosso manual, pastor Josué, falando sobre lealdade, e é importante que a gente pontue isso com vocês que estão em casa, porque a gente precisa entender que, mesmo sendo leais, você citou Pedro aí, que é um exemplo bastante interessante, onde há lealdade pode haver uma traição. Sim. Porque Deus nos criou como livres. Nós tomamos a decisão que quisermos. O livre-arbítrio está aí para isso. Então, por isso temos que vigiar o tempo todo, né? Sou fiel e sou leal. Sou fiel e sou leal. Se não vigiar, cai. Pode cometer um erro, relembrando aí o exemplo que você deu do apóstolo Pedro. É verdade. E voltando apenas um pouquinho às palavras de Jesus, Jesus ele coloca a riqueza e o dinheiro numa comparação de concorrência entre Deus e o dinheiro. Você vê quão forte é o tal do dinheiro e a riqueza, não é verdade? E às vezes as pessoas, por não conhecerem a Deus e quem é Deus, eles exaltam o dinheiro e a riqueza como se fosse o próprio Deus e são leais mais à riqueza ou às situações materiais do que ao próprio Deus. Então, é muito bonito quando a gente vê o exemplo, por exemplo, de Jó. Jó era um homem extremamente rico, mas ele era leal a Deus. Sim. Ele não era movido pelas coisas, né? Pelo Ele dinheiro. era completamente fiel e leal a Deus. E as riquezas se foram. E aí ele diz assim, mesmo que o Senhor me mate, eu vou esperar nele. Porque eu confio nele, eu sou leal a ele. A minha posição é estar ao lado de Deus, porque eu conheço e ele merece a minha lealdade. Então isso é extremamente lindo, não é? Muito bom, muito bom. Há um outro aspecto sobre Mamon, que Mamon era um deus que era adorado e as pessoas, estava faltando chuva, eles iam levar oferenda ao altar de Mamon, e algumas vezes até o próprio filho para morrer no altar. E Deus diz assim, olha, se você não tiver cuidado, o dinheiro vai fazer a mesma coisa. Você serve tanto ao dinheiro achando que ele vai te dar alguma coisa, mas ele não te dá nada, ele vai tomar a tua saúde, teu casamento, a educação dos teus filhos, o tempo com a tua família. Então, às vezes, a gente está se dedicando tanto a esse falso Deus que ele vai estar, às vezes a gente acha que ele está dando alguma coisa, mas ele está tirando nosso tempo, nossa saúde, nossa família. Esse é o perigo de ser leal ao dinheiro. Então, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Não podemos deixar que ele seja senhor, ele é servo. É, isso aí. Agora, como é que vocês enxergam aqui um outro tema, uma outra marca que o nosso Manual de Estudos traz, que é a tal da consciência limpa? Que marca é essa, pastor Josué? Como é que a gente pode conviver com esta realidade em nossa vida? Eu acho que esse é um dos maiores bens que nós, como seres humanos, podemos ter, é uma consciência limpa. E Jesus, através de Paulo, ele faz uma promessa de que ele vai guardar o nosso coração com uma paz que excede a todo entendimento. Então, a paz que advém de uma consciência limpa é impagável, não tem preço, não é? Em que você deita a sua cabeça no travesseiro e você concilia no sono, sabendo que está tudo em paz, com você, com seus deveres, com a sua consciência, com a sua moral. É claro que com isso... seus semelhantes. Com seus semelhantes. É claro que isso advém de um relacionamento com Deus, porque nós somos pecadores, não é verdade? Sim. Volta e meia vem um espírito de inveja, de orgulho, de vaidade, isso, aquilo, não é? Ou às vezes a gente trata as pessoas de maneira indevida, às vezes a gente é arrogante ou alguma coisa assim, né? E aí a gente vai fazendo essa análise, esse balanço ao final do dia, fala, eu cometi isso aqui. E aí você se ajoelha e fala, Senhor meu Deus, eu quero pedir que o Senhor me perdoe, o Senhor apague, né?
E aí ele diz assim, filho, você está perdoado, eu coloco sobre você o manto da minha justiça e aí você sente a sua consciência limpa, a paz na alma. Consciência é essa faculdade moral que me capacita a escolher entre o bem e o mal, né? Algumas pessoas confundem consciência com reputação, consciência limpa com reputação limpa. A reputação é algo que diz respeito à minha ligação com o outro, que eu mostro para o outro. E consciência é algo que diz respeito ao que eu mostro a mim mesmo. Então, as pessoas podem manchar minha reputação com críticas, com mentiras, mas só eu posso manchar minha consciência. Ninguém consegue manchar minha consciência. Exato. Apenas eu. Então, é essa a marca do fiel mordomo. As pessoas podem até manchar minha reputação, mas eu me nego a manchar minha consciência. Vou ser fiel a Deus, vou ser leal a Deus. Ou seja, precisamos, nós todos, né, os que estão em casa acompanhando o programa hoje, nós que estamos aqui no estúdio, todos aqueles que se julgam ser filhos de Deus, buscar então uma consciência limpa, Sim. não é? Porque, do contrário, você tem uma vida cristã muito pesada, muito acabrunhada, muito triste. Muitas vezes a tristeza de muitos filhos de Deus que buscam praticar a vontade de Deus é por uma consciência culpada, por algum ato feito para com Deus, para com o semelhante, não é? E às vezes até que já clamou pelo perdão, mas está tão pesada a consciência que pede perdão de novo, está sempre se culpando, não consegue se perdoar. Você acha que a gente pode estar falando com pessoas que vivem esse drama agora, nesse momento? Com certeza, com certeza. Essa questão da consciência limpa tem a ver também com... porque a Bíblia aqui fala sobre sermos livrados da má consciência. Então, a consciência é alguma coisa que ela é aferida em relação a algum padrão. Sim. Então, existe a possibilidade de você ter um padrão equivocado e a sua consciência está ferida por aquilo. É uma má consciência. E, às vezes, aquilo que você está falando, fazendo de acordo com esse padrão, ela não te condena. Então, essa boa consciência, a consciência limpa, está ligada ao próprio Deus, à sua essência, à sua lei e à sua verdade. Sim. E as pessoas, todos nós, né, nós temos os nossos dramas, não é? O nosso velho homem, o nosso novo homem, o homem carnal, o homem espiritual, e é uma luta constante, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, elas precisam entender que Deus é capaz de perdoar qualquer pecado e limpar a nossa mente, a nossa alma e a nossa consciência. Deus é capaz de fazer Amém. isso. Porque quando isso não acontece, a gente adoece. As energias vão embora, né? A má consciência, a consciência culpada, ela atrai enfermidades. Verdade. E por isso a gente precisaria estar sempre com a consciência limpa. Qual é o padrão? E como eu estou vivendo em relação a isso? Não tenho forças, vou para Deus. Senhor, me ajuda, me capacita, me abençoa, me perdoa. E insiste nisso, até que você sinta a paz que excede a todo entendimento. Amém. Pastor Josué. Pastor Josanã, Sim. segura esse comentário, Tá. eu vou chamar um intervalo, Ok. e a gente retoma com o teu comentário, já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Que bom que você continua por aí, estudando a Bíblia com a gente, entendendo melhor o plano de Deus sobre as marcas do Espírito Santo, as marcas de Deus em todas as pessoas que desejam ser fiéis mordomos dele, pessoas que querem ser fiéis, leais, querem ter uma consciência limpa nesse mundo em que a gente vive, tão difícil, tão complexo, tão confuso. Mas, pastor Josanã, te cortei na hora que você ia fazer um comentário, justamente sobre a questão da consciência limpa, eu quero que você retome, por favor. Eu achei muito legal o que o pastor José colocou, que a consciência ela tem que ter um padrão. Essa palavra consciência aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas ela sempre aparece ligada a um padrão divino. Se eu estou ligado a Deus, a minha consciência vai ser boa. Yeah. Se eu não tenho uma ligação com Deus e com sua palavra, a minha consciência vai andar por outros caminhos. Por exemplo, Exato. a Bíblia diz que a consciência sem Deus, ela é fraca, ela é má, ela é contaminada e ela é cauterizada. Já uma pessoa que anda com Deus, sua consciência é pura, boa e livre de culpa. São textos do Novo Testamento que apresentam.
Então, hoje, às vezes, estamos vivendo em um momento, principalmente em nosso país, que as pessoas olham, mas será que essa pessoa não tem mais consciência? Como é que ela faz isso? Ela não tem mais a consciência pura, porque ela se afastou do padrão bíblico da consciência pura. Exatamente. Né? Eu gosto muito de uma citação de Abraham Lincoln, até escrevi aqui, que ele disse um dia: eu desejo conduzir a minha administração de tal maneira que, ao final, quando eu entregar o poder, eu tenha perdido todos os amigos, menos um. E esse amigo que não quero perder é a minha própria consciência. Olha aí. Eu achei isso fantástico. Ele tinha um padrão. E ele disse assim, olha, eu posso perder todos os amigos, mas a minha consciência eu não quero. Isso eu acho que é um ponto, essa questão da consciência limpa, ela deve ser buscada por todos nós em nosso dia a dia, não é? Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Quando você vive não para as pessoas, mas para Deus, você não está preocupado em agradar pessoas, ou agradar um ao outro, ou desagradar um ao outro. Você está preocupado unicamente em agradar a Deus. Acho que esse é o princípio, né? De uma consciência limpa, para aquele que quer receber a marca do Espírito Santo, né? É verdade, é verdade. Bom, isso me leva para um outro ponto aqui do nosso manual de estudos, e eu convido você a continuar acompanhando o seu manual. Nos leva, então, à marca da obediência. Ó, já vimos a fidelidade, a lealdade, consciência limpa e a obediência. Parece que elas vão se completando, né? Sim. Parece que são elos de uma mesma corrente, É verdade, não é isso? é verdade. É essa a sensação que você tem, pastor? É essa mesma sensação. E aí eu fico pensando na questão da obediência relacionada à fidelidade e à lealdade, porque você precisa saber quem você é. A gente precisa saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. E quem é o outro. E nós sempre temos uma figura de autoridade, não é verdade? Sim. Acima de nós, a quem nós devemos obedecer. E nesse caso que nós estamos estudando aqui, tem a ver com Deus. Deus é essa figura de autoridade. E quando eu vou conhecendo a Deus, quando eu vou amando a Deus, quando eu vou me relacionando com Deus, parece que nós somos levados a sermos fiéis, a sermos leais, até por um reflexo daquilo que Ele é em relação a nós. E nós somos levados à questão da obediência. Fala porque o teu servo ouve. Senhor, o que o Senhor tem a falar? O Senhor é uma pessoa tão inteligente, tão capaz, tão boa, tão amorosa, que eu não vou ter dificuldade em aceitar as suas ordens. Porque as ordens de Deus, elas sempre são abençoadoras. Sim. Então, essa questão da obediência para o mordomo, ela é uma consequência, né, de relacionamento, de confiança, de lealdade, de honestidade. Sabe, pastor Josué, nós vivemos essa era, uma tragédia de pessoas que querem os benefícios da salvação, mas não querem o desafio do senhorio de Cristo. Exato. Então, eu quero a salvação, eu quero que o Senhor me salve, mas eu não quero obedecê-lo, eu não quero seguir o que o padrão bíblico determina. E essa obediência é a base. Eu posso dizer, eu quero ser fiel, eu quero ter consciência limpa, mas com que base? A base é o padrão bíblico de obediência. Eu só serei fiel, leal e terei a consciência limpa se a base for o padrão bíblico, como você colocou. Há um preço a ser pago, né? Porque a gente vive uma geração, a gente vive num tempo em que também vive uma geração de homens e mulheres, crianças e jovens e adultos, todos estamos embolados nesse padrão pós-moderno, em que parece que as pessoas não querem mais pagar um preço. Se você é um cristão, você precisa pagar um preço para isso, né? A obediência tem um preço, não é? A lealdade tem um preço, a fidelidade tem um preço. E a gente tem que ter essa visão, né? Porque a obediência começa na mente. Sim. Então, eu preciso preparar minha mente. É nessa linha que a gente deveria ir, pastor Josué? Essa questão da obediência está muito ligada à visão que nós temos de nós mesmos. Então, a lição aqui, ela menciona o exemplo de Caim e de Abel. Então, Abel, ela foi obediente àquilo que Deus orienta em relação ao sacrifício do cordeiro. Já Caim, não. Então, Caim, ele se achava mais do que ele era. Sim. Isso chama-se presunção, não é verdade? E ele diz, eu tenho um próprio caminho. Na minha visão, eu vou seguir por aqui. O Senhor Deus está dizendo que é para ir para cá, mas, sabe, eu tenho liberdade, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer.
A morte de Abel foi por culpa de Caim, né? Porque ele não quis cumprir não é verdade? o plano de Deus, né? Não quis ser obediente. Então, eu acho que o grande problema que nós temos da desobediência hoje no mundo é que as pessoas estão centradas nelas mesmas. Elas querem fazer aquilo que está na cabeça delas, aquilo que elas acham que é correto. Não, o meu padrão é esse, o meu jeito de ser é esse. Mas existe um padrão. E o padrão Deus determina através da sua palavra, através da sua lei. Não é? E aí, à medida que a gente vai estando perto de Deus, essa obediência, ela não se torna um fardo. Ela se torna uma extensão de relacionamento. E você faz sem sentir aquele peso. Nessa sua linha de raciocínio, entra a palavra achismo. Sim. A gente tem muito achismos hoje, né? Sim. Eu acho que Deus não é assim como você está falando. Olha, eu acho que a verdadeira religião é essa. Eu acho que o meu estilo de vida não compromete. Eu acho. E aí fica um achismo. Uma palavra da nossa geração, pragmatismo. Né? Não, funciona para mim, é o que é correto. Para mim está bom. Não importa. Mas uma das mais antigas declarações de fé do cristianismo é Jesus Cristo é o Senhor. Está em todo o Novo Testamento. Jesus Cristo é o Senhor, ou Senhor Jesus. Para a gente é fácil falar hoje, Jesus é o Senhor, mas na época as pessoas tinham que dizer César é o Senhor. E não havia problema de dizer Jesus é o Senhor se você também quisesse que César viesse a ser o seu Senhor. Mas por que os cristãos morriam na época ali do começo da igreja? Porque diziam Jesus Cristo é o único Senhor. E César não aceitava isso. A mesma coisa hoje. O mundo quer que você adore a vaidade, adore o dinheiro, adore isso, adore aquilo. Jesus não, só há lugar para um Senhor no teu coração. Jesus é o único Senhor da vida e precisamos tomar essa decisão de obediência. Não há outro Senhor na minha vida, apenas Jesus Cristo. O pastor Josanã usou agora há pouco, pastor Josué, uma frase bastante interessante, que fidelidade, lealdade, ela é uma consequência, certo? Sim. Ela não é a causa, ela é a consequência. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque a mim me parece que nesse ponto importante da obediência, a obediência ela é uma consequência do que Cristo fez na minha vida, da salvação, e não faço isso para ser salvo, né? Ela não é a causa. Exato. Eu acho que tem muita confusão hoje, né? Não, eu preciso obedecer para ser salvo. Não é melhor inverter? Eu vou ser de Jesus, eu vou andar com Ele, para que a obediência seja uma consequência natural? É verdade. E a gente pensa no próprio relacionamento entre pai e filho. Se o pai é distante do filho, se o pai só tem palavras de recriminação para o filho, não tem relacionamento com o filho, a obediência do filho vai ser muito mais difícil. Sim. Ele vai fazer aquilo meio na marra, reclamando. Meu pai não liga para mim, mas quer que eu faça as coisas. Agora, quando o pai sai com o filho, brinca com o filho, conversa com o filho, né? Tem um relacionamento de amor com o filho e o pai dá algumas ordens, alguma orientação, o filho faz isso de maneira natural e feliz. Por quê? Puxa, meu pai é meu amigão, ele é uma autoridade, mas ele está perto, eu amo. Então, eu acredito que o nosso relacionamento com Deus em relação à obediência é a mesma coisa. E quando você pensa no que Deus nos orienta para nós seguirmos, as suas leis, veja os 10 mandamentos, só tem coisa boa, não tem nada ruim ali, né? E à medida que você vai entendendo quais são os propósitos de Deus para a sua vida, você vai falando, nossa, o que eu tenho mais que fazer é obedecer mesmo, porque essa é a minha segurança, essa é a minha felicidade. E quer saber? Eu vou fazer isso por amor, porque olha só quem está me pedindo isso. É o Deus de toda a sabedoria, é o Deus infinito, eterno, em poder e graça, sabe? Então, eu acredito que essa questão da obediência tem muito a ver com a gente reconhecer quem é Deus e o nosso relacionamento com Ele. É a pura verdade, né, pastor Josanã? Sua frase gerou uma reflexão legal agora aqui, viu? Isso. E quando o pastor José colocou que nosso estudo trata de Caim e Abel, em Gênesis 4, quando apresenta a obediência de Abel e a desobediência de Caim, há um ponto muito, muito interessante. Às vezes nós dizemos assim, Deus gostou do que Abel ofereceu e Deus não gostou do que Caim ofereceu, mas a Bíblia diz assim, agradou-se, Gênesis 4, verso 4, 5 e 6, agradou-se o Senhor de Abel. Então, o que agradou a Deus não foi simplesmente o que Abel ofereceu, o que agradou a Deus foi o coração de Abel,
que andava com Deus e não era egoísta. E aí continua dizendo, não agradou-se o Senhor de Caim. Então, o que desagradou a Deus a princípio não foi o que Caim ofereceu, foi o coração de Caim que era egoísta. Ou seja, Abel estava andando com Deus, foi mais fácil obedecer Exatamente. às suas ordens. Então, né? Caim estava longe. Consequência natural. Exatamente. Então, o que agrada a Deus não é o que eu tenho, não é o que eu ofereço. O que agrada a Deus é o meu coração entregue nas mãos dele. É isso que ele quer. E se eu entrego o meu coração, a Bíblia diz que tudo está no coração, não é? Tudo está no coração. Entendendo que, para você que está acompanhando a Novo Tempo, nesse momento, a palavra coração é um símbolo na Bíblia, como o ponto central onde você toma as suas decisões. Assim acreditavam os antigos, mas nós sabemos que a nossa mente é a entrega dessa mente ao poder do Senhor Jesus que faz toda a diferença. Tudo isso que vocês falaram resulta na questão de sermos dignos de confiança, que seria o último ponto, e eu tenho só 2 minutos para a gente conversar aqui sobre esse ponto importante aqui do nosso manual de estudos. Ou seja, digno de confiança também é uma consequência? Digno de confiança é a consequência, é o resultado natural de tudo isso que nós falamos. Então, quando eu sou fiel, leal e tenho a consciência limpa no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na internet, onde for, eu vou ser digno de confiança pelo resultado de Deus, pelo agir de Deus em minha vida. Agora, é interessante que esse princípio da confiança é visto na Bíblia. O nosso manual traz a história daqueles que guardavam o santuário lá no deserto, não é? Os soldados, os levitas, que responsáveis pela segurança, como eles eram fiéis, porque ali estava todo o tesouro de Israel guardado, o ouro, a prata, ficava tudo ali, né? No templo ali guardado. E eles eram homens dignos de confiança. Por que eles eram dignos de confiança? Eram seres humanos, maldito o homem que confia no homem, pastor Josué. Por que será que eles eram dignos de confiança? É por causa da construção da vida deles, né? Então, desde pequenininho, a gente vai ensinando, a gente vai recebendo alguns valores, né? E eu me lembro, meu pai falava muito, olha, você tem que dizer a verdade. Não importa o que aconteça com você, você precisa sempre dizer a verdade. E essa era uma marca do meu pai. Você dizer a verdade, você ser uma pessoa de confiança, sim, não, né? E aí eu imagino que esses guardas do templo, esses levitas, eles têm uma história de vida, né? Então o pai, de repente, deixava alguma coisa aos cuidados dele, né? Fala assim, olha, cuida disso aqui para mim, quando eu voltar eu quero... E aí, olha, isso aqui ninguém mexe, porque eu estou cuidando, isso aqui é a minha responsabilidade. Então é uma construção ao longo da vida. E aí chega num ponto de maturidade, né, em que a pessoa, ela como se cristalizou aquilo dentro dela, a maneira de ela ser, fala assim, olha, pode deixar isso aqui que eu cuido para você. Então, quem a conhece diz assim, é verdade, pode deixar na mão dela, você pode confiar. Descansado. É isso aí. Então, é uma construção. É uma construção que leva a vida toda. E se faz, né? Através de pequenas decisões, né? Ninguém é digno de confiança do nada, né? Há uma responsabilidade realmente. Então, por exemplo, quando alguém conta alguma coisa para você, você conta para o outro, né? Então, quando você acha alguma coisa, você sabe de quem é, você devolve. Quando alguém passa um troco errado, você... E aí o que acontece? As pequenas coisas, né? Sim. No dia a dia. E aí as pessoas vão sabendo quem nós somos. É, muito legal. Eu achei interessante, só me desculpem. Tenho 30 segundos. No verso para memorizar, diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem. É um testemunho. Que maravilha. Então as pessoas ao olharem Deus para a gente ajude falam assim, ó, pastor Lanza é de confiança, pastor Josaná é de confiança. Pastor Josué também. Amém. Que Deus abençoe vocês, amigos. Obrigado por terem vindo ao programa. Espero que na próxima semana que vocês voltam a gente possa ter uma gostosa conversa aqui no programa também. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do tema dessa semana, que o Espírito Santo possa imprimir na sua vida as marcas preciosas de um mordomo fiel. Deus abençoe a você e a sua família e a gente se encontra aqui na próxima semana no programa Lições da Bíblia. Até lá.